Hoje no quadro Bom Sabor tem bolo de frutas vermelhas. Quem participa com a gente é a Rosi Brogliato. Tudo bem, Rosi? Tudo bem, Seja você? bem-vinda. Obrigada pela gentileza da participação. Eu que agradeço. Rosi, daqui a pouquinho a gente passa a relação dos ingredientes para o pessoal em casa já anotar, já preparar, providenciar e fazer. Tenho certeza que vai agradar aí a todo mundo. Antes, eu queria algumas dicas para a preparação da massa que você gosta de utilizar nos seus bolos. Aqui, para adiantar, como o nosso tempo é um pouquinho apertado, a Rosi já trouxe a massa pronta. Mas tem até uma regrinha que ela gosta de seguir e aí a gente quer compartilhar isso com vocês. A sua massa de pão de ló, como é que você faz, Rosi? Essa massa aqui eu começo batendo as claras em neve. Depois que bater bem, eu vou acrescentando gema uma a uma. São 6 ovos, né? 6 ovos. Bateu bem, deixa crescer, fica bem volumoso, acrescenta o açúcar. Bateu, tira da batedeira, pega a farinha de trigo misturada com o fermento, pega o fouet, mexe bem lentamente, para a massa ficar bem fofinha. Legal. Então, para nossa massa de pão de ló, atenção aí para todos os ingredientes. 6 ovos, primeiro bate as 6 claras, depois vai colocando as gemas uma a uma. Correto. Aí você vai acrescentar 6 colheres de açúcar, mexe mais um pouco. Tira da batedeira. Com o fouet, você acrescenta 6 colheres de farinha de trigo e essas 6 colheres de farinha de trigo você vai misturar reservadamente com 6 colheres de chá do fermento em pó. Tudo 6, né? Tudo 6 6. ovos, 6 colheres de açúcar, 6 colheres de farinha de trigo e 6 colheres, e aí no caso a colher do fermento, a menor, tá bom? A colher de chá. E aí quem quiser, um pouquinho da essência de baunilha. Agora, o nosso recheio, Rosi. O recheio faço brigadeiro, brigadeiro normal. Pode ser tanto o escuro como para quem gosta do brigadeiro branco. Tá. No caso, eu já acrescentei um pouquinho de chantilly. Isso vai em média de meia xícara até uma xícara. Tudo depende do ponto que a pessoa vai deixar o brigadeiro. Tem gente que deixa um pouquinho mais mole, um pouquinho mais duro, né? Então, a gente vai deixar numa consistência assim, ó, cremosa. Legal. Aí vai morangos picados, que isso Uma vai caixinha de morango o suficiente? pro recheio, sim. Tá. Aqui já é o ganache que vai na cobertura e a geleia de frutas vermelhas. Quem quiser pode ser a comprada. Tá. Eu gosto de pegar framboesa, cereja, amoras, tudo fresca mesmo e fazer uma geleia que é só colocar açúcar e deixar apurar um pouco. Legal. Deixa Essa um pouquinho é no caseira. fogo. Isso. Fogo bem baixo, né? Pra ela ir Fogo com calma. baixo. Legal. É deixar um ponto de geleia aqui mesmo, ó. E a caseira é bem mais Saborosa. Então aqui a gente pega, a gente começa aqui pelo bolo. Eu já deixo com um saquinho aqui passado, porque depois que eu monto o bolo, eu vou cobrir e deixar na geladeira. Certo. Antes de finalizar o bolo, né? Então aqui é uma calda que eu gosto de usar de leite condensado com água. Não precisa exagerar na calda desse bolo, porque essa massa já é muito macia. E aí você coloca quanto para quanto? Proporcional de leite condensado, a quantidade que você usar, a mesma medida de água filtrada. 1 para 1. 1 para 1. Legal. Essa sua receita de brigadeiro tá bem cremosa. Você colocou creme de leite. Não, o brigadeiro, depois ele foi um pouco do chantilly só para dar a cremosidade. Ah, misturou chantilly. Isso. Verdade. Tá bem bonito, né? E é bolo assim, bem recheado, bem saboroso e o importante, né? A gente sempre usar ingredientes assim de boa qualidade mesmo, né? O resultado sempre outro. Influencia diretamente, né? No Muito. sabor. E principalmente assim, eu acho que para quem faz para vender, a qualidade e usar sempre os mesmos ingredientes, é isso que vai te manter a freguesia, né? Com Você não certeza. pode um dia um tipo de ingrediente no próximo bolo usar outro, né? Aqui nós vamos colocar o morango picado. Esse bolo, na hora, ele é gostoso. Mas depois que ele gelar um pouco mais, umas 4, 5 horas, o sabor do morango entra no bolo, fica mais saboroso ainda. A dica, então, é fazer pela manhã para aproveitar à tarde ou à noite. Isso, certinho.
de um dia para outro também deve ficar bem bom. É, bolo de morango, assim, no máximo no próximo dia, né? Porque morango é uma fruta, assim, de certa Solta maneira, bastante perecível, água, né? Aí a gente vem com a outra massa, que é bem fofinha. Bolo de frutas vermelhas, sugestão da Rose Brogliato. Você é de onde? De Valinhos, Valinhos, aqui. pertinho. Onde fica a sede da emissora. E isso, minha casa fica próxima daqui também. Praticamente vizinhos. Vizinhas, com certeza. Então, aqui já aproveito o saquinho, eu viro aqui, esse vai pra geladeira. Aí já tem um outro que eu vou finalizar pra vocês, perfeito. tá? Enquanto a gente pega o pronto, recapitulando então, para massa de pão de ló, que a Rosi costuma fazer, fica bem fofo, bem gostoso. São 6 ovos, bate primeiro as claras, depois vai acrescentando as gemas uma por uma. Aí você acrescenta 6 colheres de açúcar, mistura mais um pouquinho. Tira o recipiente da batedeira e com o fouet você vai acrescentar nessa mistura 6 colheres de farinha de trigo e 6 colheres de chá do fermento em pó. Misturou bem, vai pro forno. Quem quiser põe um pouquinho da essência de baunilha. Forno, mesma orientação de sempre, né? Pelo menos na maioria dos casos, 180 graus. E aí você deixa mais ou menos uns... Em torno de 20 a 25 minutos, né? Nessa temperatura sempre tá bom esse bolo. Perfeito. E para o nosso recheio, a gente colocou então primeiro a camada do brigadeiro. E aí no brigadeiro, você depois de pronto acrescenta um pouquinho de chantilly para ficar bem cremoso. As frutas, no nosso caso o morango picadinho, quem quiser acrescentar alguma outra fruta vermelha fica à vontade. Vem com a segunda camada do bolo, vai para a geladeira. Cobertura. Passou um chantilly, o que é o suficiente apenas para proteger o bolo. Tá? Não precisa excesso de chantilly. Aí a gente vem com o ganache. O bom desse bolo é exatamente você deixar ele derramar conforme o ganache quer realmente. Não é assim você colocar ele todo certinho, que o gostoso dele é esse escorrido que ele dá sozinho, tá? Lembrando, o ganache é o chocolate derretido com creme de leite. Isso. Você usou meio amargo ou leite? Eu uso meio amargo, porque depois como já vai a geleia, para não ficar tudo assim muito adocicado, né? Venho com... Eu posso pegar aqui e fazer uns bicos de chantilly apenas para segurar um pouquinho a geleia, tá? Lembrando que a geleia e a sugestão da Rose é a geleia bem fresquinha, natural, caseira, que é só você colocar as frutas da sua preferência na panela, um pouquinho de açúcar e deixa ali alguns minutinhos, espera esfriar. Que você vai batendo o bolo, ao mesmo tempo você já vai pondo a geleia, você ganha tempo, né? Já faz as duas etapas simultâneas. Aqui, quais foram mesmo as frutas que você utilizou? A cereja fresca, não aquela em conserva, tá? Cereja fresca, framboesa, mirtilo e amora. Legal. Amora é uma delícia, né? Demais. E a gente aproveita, né? A época agora, né? Nossa, é muito bom. Agora aqui, assim, é opcional. Eu gosto de colocar uns morangos em volta, tá? Teve a nossa caldinha também, né? Que você molhou o bolo. E aí é o leite condensado misturado na mesma proporção de água filtrada. Essa mistura, né, das frutas vermelhas, bem interessante. E tanto para quem gosta também da massa de chocolate, também combina, pode substituir certo? pelo pão de ló. Isso tranquilamente. Esse aqui está pronto. Aquele ele já ficou um pouquinho mais. E aquele que nós colocamos, a gente deixa em torno de 1h30, 2 horas antes de finalizar. Para ele não ter o perigo de começar a desmoronar tudo, né? Legal. Então, antes da cobertura, do chantilly, né, do nosso ganache, a gente vai deixar ele 2 horinhas na geladeira. Na geladeira, bem cobertinho, né? Legal. Foi muito boa a ideia do plastiquinho, né, gente? Você já põe o plastiquinho na sua forma e aí vai montando o bolo, vai pondo as camadas, já fecha o plastiquinho e já vai para a geladeira. 2 horas depois, aí é só você brincar com a cobertura e também com a decoração. Agora eu quero experimentar. Com certeza. Nós temos aqui ele já prontinho. Gente,
essa geleia deve estar sensacional. E fica bonito, né, na decoração, a questão das cores, eu acho né? também, o fato de pôr o bolo branco, você percebe o recheio, né? Quando você faz no escuro, lógico que o sabor fica muito bom, só que você não vai conseguir perceber a diferença muito nas cores na hora de servir. Destaca, né, a Isso. massa branca. Ai, gente, agora aquele momento que eu mais gosto no programa. Tcharam! Ai, já peguei um pouquinho com a geleia. Um pedacinho de morango. Geladinho. Muito boa a massa, viu? Nossa, fica muito muito fofinha, fofa, né? muito. E essa geleia, tinha certeza que ia ficar uma delícia. Que bom. Gente, que delícia. Fica essa sugestão para você brincar, inclusive, com as frutas utilizadas pela nossa convidada, né? O mirtilo, a amora, a cereja fresca, tá bom? Não é a cereja em conserva. Tá faltando mais uma. Framboesa. Framboesa, e a framboesa? E a cereja, a gente tem que comprar aquela que já vem sem o caroço, né? Tá. Pra fazer essa geleia. Gente, muito bom. Sensacional. Super recomendo. Deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada. Rápida, fácil. Sim. O tempo que a gente vai batendo o bolo, a gente vai preparando a geleia. Assim já dá tempo dela esfriar um pouquinho. E fica muito gostoso. O bolo muito molhadinho. Bem fofinho. Fofinho. Você viu que eu não preciso colocar tanta calda para umedecer, porque a própria massa, ela já é macia. Muito boa, gente, inclusive, viu? Essa massa de pão de ló. Eu vou aproveitar meu pedaço que tá bom demais. Até breve. Até. Arrasou na dica. Obrigada. Turminha, mais uma sugestão para você adoçar o seu dia, a sua semana, a sua vida. Fui.